Jacó estava trabalhando por Raquel. E ele foi ludibriado. Então ele recebeu Lia ao invés de Raquel. Então, uma semana após o seu casamento, ele pergunta para Labão, porque Labão o enganara. Então Labão dá o seu jeito ali, dá aquela explicação para Jacó e diz: mas eu vou te dar a minha outra filha, aquela que você queria inicialmente. E você vai me servir mais 7. 7 fala de um ciclo completo. Então, por causa de Jacó ter assumido os seus métodos, a seu tempo e a sua maneira, Deus deu 2 rodadas iniciais de tratamento com Jacó. 7 e mais 7. E quando 14 anos terminam, sabe o que Jacó tem a dizer? Eu te servi durante todos esses anos. Jacó é um servo de Labão. Jacó não é um servo de Deus. Tá vendo? Ou seja, o cara que devia estar servindo os propósitos de Deus, por ter caminhado com a cabeça dele, no começo dele com a mãe, depois a dele, só toma lambada. Serve ao outro. E esse a quem ele servia era oposto a, ao que seria o cristão verdadeiro, que representa para mim o mundo. Ou seja, quem escuta o mundo e segue o que tem de valores no mundo, está contestando, está rejeitando Deus. E vai tomar na cabeça. Como eu tomei. Porque isso é um processo para todos. Deus está tratando cada filho. Primeiro, ele quer que as criaturas que ele fez se transformem em filho. E depois ele vai tratar de cada filho. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. Foi não, é perfeito. Até aqui Jacó é um servo de Labão e não um servo de Deus. Ao final de 14 anos, Jacó estava tão pobre quanto chegara a Harã. E sabe, irmãos, quanto é 10% de nada? É nada. Jacó não tinha nada, de acordo com aquele voto que ele fez ao Senhor, para dar ao Senhor. 10% de nada. Nada. 14 anos, então, servindo a Labão. Deus tinha um instrumento especial nas suas mãos para iniciar o seu trabalho na vida de Jacó. Primeiro instrumento de Deus, Labão. Por quê? Onde está uma chave para podermos compreender o porquê? Provérbios 27, Olha lá, tudo está na Bíblia. Provérbios 27, 17. Esse texto diz assim: assim como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem com seu amigo, ao seu amigo. Jacó era um duro ferro. Então o que o Senhor iria usar na vida de Jacó? Um duro ferro. E sabe como o Senhor preparou esse... E hoje, eu me sinto exatamente um duro ferro sendo, digamos, amolado por duro ferro. E eu, raciocinando sobre isso, cheguei à conclusão que eu quero ser o ferro mais maleável para ser afinado à vontade de Deus, para me desenvolver. Só que os dois podem se desenvolver. Um desenvolve o outro. E é isso que Deus quer nos nossos relacionamentos. Quer seja conjugal, quer seja pais e filhos, quer seja sócios, no trabalho. Ele quer que nesses relacionamentos a gente seja amolado. Amolado no sentido da faca ter corte, no sentido da faca ser boa, no sentido de ser um filho de Deus que está sendo forjado, está sendo maleável para ser a imagem e semelhança de Cristo.
Que isso é o objetivo de Deus. Esse instrumento, por trás de Raquel, a pessoa amada de Jacó, havia um instrumento de Deus para tratar com a vida de Jacó. Esse é um outro princípio espiritual maravilhoso. Por trás de toda pessoa amada, há um instrumento de Deus para trabalhar as nossas vidas. Então, nunca reclame do seu cônjuge. Se você quiser saber por que o seu cônjuge, talvez na sua perspectiva, é duro como ferro, então você já tem a resposta. É porque ferro se afia com ferro. Então, por trás da pessoa de Raquel, havia a pessoa de Labão, o instrumento de Deus para que Jacó pudesse ser afiado. Então, volte a sua Bíblia no capítulo 30 de Gênesis. A partir do versículo 27, inicia o período de 6 anos da vida de Jacó. 6 anos mais viriam. E nesses 6 anos, digamos, a mesa é virada. Jacó propõe a Labão uma partida. Se não houvesse uma intervenção de Deus, Jacó teria ido embora. Mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus caminhos. Então, após 14 anos e 2 rodadas de 7, Jacó ainda estava inteiro. Então, mais 6 anos, por causa da soberana graça e governo de Deus, ele faz com que Jacó faça um trato com Labão. E esse trato, então, é que Jacó iria servi-lo pelo rebanho. Esse seria o salário de Jacó. Nesses 14 anos, Jacó não teve nenhum salário. Então, agora ele faz uma proposta a Labão, que o seu salário seria obtido dessa maneira. Ele serviria a Labão pelo rebanho. Então, nós sabemos o que aconteceu. Deus agiu soberanamente e fez com que aqueles rebanhos se mudassem. E então Jacó se enriquecesse. Então, nós chegamos ao capítulo 31, o texto que lemos no início, verso... Veja que quando Jacó, eu diria, comprou as 2 filhas do pai, ele acabou pobre. Mas depois que deu essa proposta de salário, de ganhar pela gestão, eu diria, Deus fez com que ele ficasse rico. Agora, quem acredita em Deus, quem acredita na Bíblia, quem é um cristão verdadeiro, tem isso como certo. E vê como que isso vale para ele, para a pessoa dele. E cada um de nós vai tirar uma revelação do que essa história cabe para si. O duro é quando a pessoa é distraída no mundo, que é o que eu vejo, e não ouve o Espírito. E quem não ouve o Espírito não tem a habitação do Espírito. Eu digo que não vai dar certo, não vai dar certo à luz do reino de Deus. E o pior, porque se não dá certo, não é como perder-se alguma coisa, mas é viver eternamente no inferno. E por isso que eu choro, porque eu falo isso e não percebo que estão ouvindo o Espírito. 3, vamos destacar de novo aqui. Depois dessa rodada de 6 anos, Jacó já tinha um grande rebanho. O texto diz que ele se tornou agora sim rico. E aqui nós temos o marco de 20 anos, então, 14 mais 6. Então, quando nós chegamos ao verso 3, Jacó viu que o semblante de Labão não lhe era mais favorável. Então ele diz assim:
verso 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Agora, note o verso 3 de Gênesis 31. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Irmãos, esse é um outro verso É outra vez Deus falando para ele fazer certa coisa. Vamos ver o que ele vai fazer? de bastante importância e vamos explicar por quê. Terra